A todos. Vamos dar início aqui à nossa reunião de comissão conjunta com a Comissão de Saúde. Agradecemos a presença de todos e passamos, então, à apresentação do projeto. Nós temos um projeto aqui, que é o projeto 91, e eu até não... Nós temos que ver aqui como que é o procedimento, uma vez que é um projeto da nossa autoria. Se eu tenho que passar a presidência da mesa para o vice-presidente, só consultar o jurídico aí, doutora Márcia. Qual que seria o procedimento certo? Isso mesmo. Então, devido eu ser o autor do projeto 91, eu passo a presidência para o vice-presidente, o vereador Walter. Boa tarde a todos. Eu quero escutar da doutora Márcia sobre o projeto, para estar falando, que eu peguei agora, não estou tendo conhecimento, para ver o que a senhora fala para a gente. E tem tempo, doutora, só lembrar a questão do substitutivo, Tá, né? já está aqui, irmãos. Boa tarde a todos. O projeto de lei 091/2019, de autoria do pastor Giovanni, institui a pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados pelas unidades básicas de saúde, policlínica, CAPTES, unidade de pronto atendimento do município de Nova Serrana e da outras providências. O presente projeto foi analisado pelo o colega Lenine aqui, analista legislativo, que indicou algumas questões e já foi se adequado ao parecer jurídico e apresentado substitutivo. Então, para conhecimento de todos, o projeto 091 prevê no seu artigo 1º, fica instituído no âmbito do município a pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados pelas unidades de saúde do município de Nova Serrana e da outras providências. Artigo 2º. Unidades de saúde compreendem as unidades básicas de saúde, UBS, Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Policlínica e Unidade de Pronto Atendimentos, UPA, integrantes do Sistema Municipal de Saúde de Nova Serrana. O artigo 3º, a Secretaria Municipal de Saúde e a administração deverão aplicar semestralmente pesquisa de satisfação junto aos usuários do Sistema Municipal de Saúde e utilizar os resultados como subsídio relevante para reorientar e ajustar os serviços prestados. Artigo 4º, a pesquisa de satisfação objetiva assegurar a efetiva participação do cidadão na avaliação dos serviços prestados, possibilitar a identificação de lacunas e deficiência na prestação dos serviços e identificar o nível de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados nas unidades de saúde. Parágrafo 1º. A pesquisa deverá ser feita de forma específica e individual em cada unidade de saúde do município. Parágrafo 2º. A pesquisa de satisfação será feita através de um formulário impresso, urna lacrada ou online, preenchido exclusivamente pelos usuários para avaliarem o conjunto básico de serviços públicos prestados pelas unidades de saúde, que deverá estar disponível próximo à urna, em local visível e de fácil acesso, o qual será recolhido a cada semestre. Parágrafo 3º. O Poder Público Municipal deverá divulgar semestralmente, preferencialmente para a população com a maior transparência, os resultados da pesquisa de satisfação referidos no caput deste artigo. Artigo 5º. A resposta aos quesitos da pesquisa de satisfação deverá permitir a seleção da seguinte escala de conceito:
1, ótimo, 2, bom, 3, regular, 4, ruim e 5, péssimo. Artigo 6º. O formulário de pesquisa de satisfação deverá conter a identificação da unidade. Inciso 2, a identificação do usuário apenas pelo número do cadastro de pessoa física CPF, reservado o direito a sigilo, se assim desejar o usuário, sendo que a identificação possui o objetivo de evitar a fraude no processo. Terceiro, a data. Quarto, o espaço livre para registro de reclamações, críticas, sugestão ou elogios. Artigo 7º. Para evitar ônus, o Executivo poderá realizar convênios com entidades ou iniciativa privada para suprir os gastos com a realização da pesquisa, concedendo aos conveniados o direito de publicidade. Parágrafo único. Caso haja necessidade de recursos financeiros próprios, as despesas decorrentes com a execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, caso necessário. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. De acordo com a justificativa do nobre vereador, ele justifica a pretensão que ele visa buscar a superação do modelo burocrático de gestão mediante a adoção de mecanismos que visem a excelência administrativa e ao foco na satisfação de seu cliente, ou seja, a abordagem da administração pública deve ser centrada no cidadão. A aplicação e divulgação periódica de pesquisas de satisfação junto aos usuários do Sistema Municipal de Saúde será um instrumento que irá auxiliar a sociedade civil a obter um serviço público de saúde mais adequado e satisfatório. Neste projeto, a população terá a oportunidade de se manifestar, através dos serviços de pesquisa de opinião, sua insatisfação na prestação dos serviços de saúde pública. Por sua vez, a implantação desse sistema de pesquisa de satisfação proporcionará alguns benefícios, como mudanças na relação da população com os prestadores de serviços de natureza pública, que passam a ter mais responsabilidade no exercício da cidadania. A população poderá acompanhar o desempenho dos serviços de atendimento de saúde pública municipal prestados em Nova Serrana. A própria administração pública poderá acompanhar o desempenho dos serviços e concentrar esforços para a melhoria das unidades básicas de saúde, cujo desempenho seja deficitário. Justificadas as razões de minha iniciativa e evidenciado o interesse público que se reveste a medida, submeto o presente de projeto à apreciação dessa casa. Presidente, esse projeto de lei já está vindo como substitutivo em razão de alguns apontamentos que foram feitos. Eu vou passar primeiramente para o doutor Lenine para ele apontar as adequações que foram feitas, por gentileza. Boa tarde a todos. As recomendações, a princípio, bastante singelas na questão de técnica legislativa, foram a correção do artigo 6º, a numeração. Existiam 2 artigos, né, com essa numeração, existiam 2 artigos 6º. Outra questão também relativamente singela, que foi sugerida, foi o prazo de início de vigência da lei. O projeto não constava a data de início da vigência, o que atrairia o artigo 45 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aliás, o artigo 1º,
que prevê a vigência em 45 dias após a publicação. Então, foi feita essa recomendação para esclarecimento, para que fosse prevista a matéria expressamente. O termo periodicamente, que constava no artigo 3º do projeto original, sugeria a alteração por uma palavra, um termo mais concreto, inclusive já consta do substitutivo, foi substituído por semestralmente, ou seja, as pesquisas, de acordo com o projeto, serão realizadas semestralmente. E, por fim, sugeri a previsão, agora o artigo 7º, a previsão de realização de licitação para a celebração desse convênio com a entidade privada. Foram essas as recomendações que constaram do parecer. Pela ordem, presidente. Eu gostaria, feita essas observações, eu gostaria só de trazer para o autor do projeto, pastor, com todo respeito, que existe uma lei federal, 13.460, de 26 de junho de 2017, acredito até que talvez o senhor embasou nela, não sei se foi para ser feito. Essa lei federal, ela dispõe sobre a participação, proteção e defesas dos direitos do usuário dos serviços públicos na administração pública. Essa lei, ela é uma lei federal e, ao final dela, já tem os prazos de adequação, inclusive o prazo para o município. Essa lei 13.460, ela entra em vigor a contar da data de sua publicação. No entanto, tem 360 dias para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 500 mil habitantes para adequar a lei federal. Para os municípios com 540 dias para os municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes. No caso de Nova Serrana, ela teria 720 dias para o município com menos de 100 mil habitantes. Então, nós temos no âmbito federal uma lei que dispõe sobre esse texto que está mencionado no projeto 91. Esse prazo para o município de menos de 100 mil, ele passa a vigorar agora 19 de junho de 2019. Tá? Então, eu só gostaria de mencionar esse projeto aqui, essa lei, que eu acho importante, que a nossa lei municipal não tem vício de iniciativa, já fez as adequações, mas de se adequar a ela, a lei federal, porque vai ficar um projeto mais completo. É muito importante essa pesquisa de satisfação. Mas só para adiantar para os senhores um pouco sobre o que traz a Lei Federal a Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017, ela é conhecida como Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Ela dispõe sobre a participação, proteção e defesas do direito do usuário dos serviços públicos da administração pública. E entrou em vigor em município com menos de 100 mil habitantes a partir de 17 de junho de 2019. O que traz a lei federal? Traz basicamente o que o senhor está propondo. Tá? Avaliação, o que diz a lei? Avaliação continuada dos serviços públicos. Os órgãos e entidades públicas abrangidos pela lei deverão avaliar os serviços prestados nos seguintes aspectos: satisfação do usuário com o serviço prestado, qualidade do atendimento prestado ao usuário, cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação do serviço, quantidade de manifestação de usuários, medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço. A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, no mínimo, a cada 1 ano, ou por qualquer outro meio que garanta significância estatística aos resultados. Existe na lei federal a criação dos conselhos de usuários.
Esses conselhos serão órgãos consultivos dotados das seguintes atribuições: acompanhar a prestação do serviço, participar na avaliação do serviço, propor melhoria na prestação do serviço, contribuir na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário, acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. Existe a previsão de uma carta na lei federal a ser adotada pelos municípios. Carta de serviço ao usuário tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade de formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento público. A lei também prevê os direitos e os deveres dos usuários. São direitos básicos do usuário: participação no acompanhamento da prestação e na avaliação do serviço, obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação, acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constante de registros ou bancos de dados, observado o disposto no inciso 10 do caput do artigo 5º da Constituição Federal e na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. São também direitos básicos do usuário: proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Atuação integrada e sistema na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade. Obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação de serviço e sua disponibilização via internet. São deveres do usuário: utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé, prestar as informações pertinentes ao serviço prestado, quando solicitada, colaborar para a adequação e prestação do serviço, preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais lhes são prestados os serviços de que trata essa lei. Portanto, essas observações que a Procuradoria da Casa gostaria de fazer, no sentido de, talvez, assim, completar melhor o projeto, nos termos da Lei Federal 3.460. Aqui, por exemplo, a título de exemplo, aqui eu vi aqui no projeto que fala, no artigo 6º, sobre a identificação do usuário mediante informação de CPF. Não é a forma mais adequada você informar o CPF de forma, ainda que eu não ponha o meu nome, se eu jogar o número do meu CPF aqui, ele pode ser usado indevidamente, né? É uma questão também. E a Lei Federal já fala da forma do sigilo de quem estiver fazendo o uso dessa pesquisa de satisfação. Acho o projeto interessantíssimo, muito bom para a Nova Serrana. Eu acho que é uma forma educativa também e é uma questão de melhorar o serviço público, sim. É uma linha de mão dupla, né? São deveres do usuário, são obrigações do poder público, mas eu opino se o autor concordar de fazer algumas adequações no sentido de adequar a lei federal, não que esteja errado. Se entender diferente, sou a favor da tramitação do projeto da forma que está o projeto 91. Tá? Mas é minha obrigação lembrar os senhores que tem uma lei federal que trata da matéria. Tá? Obrigada. Presidente. Palavra ao relator William. Seguindo a mesma linha de outros projetos que nós temos analisado nesta casa, o projeto, sem dúvida, ele tem um mérito bastante positivo. Mas gostaria de lembrar que nós temos, no caso, por exemplo, da UPA, uma pesquisa de satisfação que é feita, de acordo com os critérios estabelecidos pela OS e até presente nos relatórios que são divulgados todo mês. Então, existe já uma pesquisa. Aí, então, o projeto ele vem tratar de uma situação para que o município tenha essa própria pesquisa e não fique preso aos resultados que são apresentados pela OS. Então, assim, ter dois
duas pesquisas, e isso não nos atrapalha em nada, pelo contrário, até facilita o nosso trabalho de fiscalização, porque a gente não fica preso ao resultado que a OAS nos apresenta. Mas gostaria de lembrar algumas situações. Claro que, como líder do governo, e tem um bom trânsito com o prefeito, eu não vejo que o autor tenha dificuldade em implantar isso junto ao Executivo. Então, eu gostaria, pastor, que houvesse uma emenda para que não abra precedentes para outros projetos, aqui até de outros colegas, ao invés de instituir a pesquisa de satisfação, autorizar a pesquisa de satisfação. Porque a gente percebe que o projeto, tal qual se apresenta, ele é mandatário e não autorizativo. É lógico que tem teses, né? O nosso procurador, doutor Alessandro, sempre bateu na tecla de que nós não podemos ser mandatários das nossas propostas, quando interfere na atividade que é privativa do Executivo. Mas nós temos entendimentos diversos, até já defendi várias vezes um entendimento diverso, mas depois acabei sucumbindo aí às minhas opiniões e deixando ser prevalecente a opinião de que nós devemos, quando interfere na questão administrativa do Poder Executivo, autorizar ao invés de obrigar, né? Então, assim, a primeira ponderação no sentido da ementa e do artigo 1º, de que são mandatários e não autorizativos. A questão apontada pelo analista, doutor Lenine, ela também foi até observada por mim, no sentido de que a Secretaria Municipal de Saúde e Administração deverão aplicar, aí vem periodicamente, trata-se de um termo genérico, né? E a gente poderia, e eu acredito que é o objetivo do autor do projeto, que essa pesquisa seja continuadamente, ou seja, a qualquer dia, a pessoa que quer fazer a pesquisa, ela tem ou o formulário online, ou a ficha física, né, na urna lacrada, como o pastor colocou, para poder fazer a sua manifestação. A análise do que está contido dentro da caixa, do que está no formulário online, essa sim, periodicamente. Mas a reclamação, o elogio, esse aí tem que ser continuadamente, os 365 dias, ou 6, né, do ano. Quando no artigo 4º coloca que são os objetivos, possibilitar a identificação de lacunas e deficiência dos serviços prestados e identificar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados nas unidades de saúde, eu vejo que o artigo 5º, quando ele coloca como quesito da pesquisa ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, esses quesitos, também sendo genéricos, eles não são capazes de orientar falhas pontuais, que é o objetivo previsto no artigo 4º, porque seria contemplado identificar o nível de satisfação. Bom, regular, ruim é nível. Agora, o problema pontual, que seria possibilitar a identificação de lacunas e deficiências, ele não é privilegiado somente nesses quesitos. Essa questão do parágrafo 2º do artigo 4º, quando fala ele é alternativo, ou seja, formulário impresso ou online, apenas uma questão de redação, colocar e ou online, porque tem pessoa que tem o acesso à internet, tem pessoa que não tem. O ideal é que seja as duas possibilidades, ter o online e ter o físico, para que qualquer pessoa, diferente da sua condição, do seu acesso à tecnologia, possa ter redação, né? No artigo 6º, está bem observado que ele está aí duplicado, também redação, renumerar, né? Tem 2 artigos 6º, talvez tenha até substitutivo, eu não sei. Já fez, né? Perfeito. Então, quando fala para evitar ônus, nos dá a entender que existe ônus. Então, um projeto que também gera ônus para o Executivo. Por isso, mais uma vez, confirma a questão lá de trás, de fazer ele como autorizativo e utilizar, né, do bom diálogo para que o projeto seja executado. E fala, então, para evitar ônus, então é uma possibilidade, o Executivo poderá realizar convênios
com entidades ou iniciativa privada para suprir os gastos com a realização da pesquisa. Então, já é reconhecido que há gastos, concedendo aos conveniados o direito de publicidade. Nesse quesito, particularmente, pastor, eu gostaria de um esclarecimento. O que seria esse direito à publicidade? O que nós percebemos aí é a questão, por exemplo, a empresa privada, ela vai fazer a pesquisa, uma vez que a pesquisa, ela vai ter direito de fazer Tornar público a o resultado. Exatamente, ela vai constar na lista, né, dessa pesquisa, ela vai ser vista como a empresa que está participando desta parceria. A princípio seria essa a ideia. A não ser que o texto está dando uma outra conotação, a gente pode avaliar. Avaliar Mas, de uma maneira que não dê dupla conotação. Sim. A publicidade seria dos resultados. Porque se nós formos observar a leitura, né? Senhor relator, o que eu entendi seria nesse sentido que o autor do projeto está apresentando, e no caso das urnas, o que eu vislumbrei seria pôr um logotipo da empresa nas urnas. Seria nesse sentido? Vamos supor que ela vai fazer um folheto, por exemplo. Logicamente, eu não vejo não ter a menção da empresa que está fazendo parte da parceria, né? Uma vez que ela está investindo, logicamente, toda empresa privada que investe, Sim. ela investe com a finalidade de divulgar. Só para poder a sua assim, a empresa. gente entender como que a gente Isso. vai trabalhar essa questão desse artigo, para tornar ele mais... Foi nesse sentido Mais que claro. eu sugeri a questão da licitação. Para escolher a empresa. Aí quando fala essa questão da licitação, eu me remeto até mesmo um relatório, no artigo 126 da nossa lei orgânica, fala que compete ao município, no âmbito do Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições previstas na legislação federal, o inciso 2º, a direção, a gestão, controle, aí tem até o grifo do nosso jurídico, avaliação das ações de saúde a nível municipal. A gente percebe que isso é uma atividade típica do Executivo, é uma responsabilidade. Tem como fazer isso com os recursos próprios que ele tem. Então, isso aí já é uma Se for uma competência do terceirização, município. Aí, Aí, ele no pode campo fazer. da saúde... Eu acho Mas tira o direito da parceria pública? Não, ou não Não, tira. não tira. Mas ele Não pode- tira, mas... É diante do quadro que nós estamos vivendo, né? Questão de custo e tudo. Quanto mais condições for ampliada para exercer o direito do cidadão, eu creio que a parceria pública, nesse tempo de busca de uma gestão eficiente, eu creio que compor esse projeto, o direito aí da... Aí o que acontece, doutor? Aí que eu quero chegar. Então, só para tentar resolver essa questão desse artigo, porque quando é competência do município, nós temos uma lei federal de saúde que ela estipula que quando a responsabilidade é do público, poder público, subsidiariamente, vem um particular em caráter complementar, mas ele vem atrás numa lista onde preferencialmente é o poder público, depois são as entidades sem fins lucrativos ou filantrópicos, e depois vem a iniciativa privada. Senhor relator, mas nesse caso específico não seria um serviço de saúde, seria um serviço de avaliação. De Não é avaliação. direto, né? É indireto. Exatamente. Sim. Ele está relacionado ao serviço de saúde, mas ele não é o serviço de saúde em si, com todo respeito à opinião. Tá, ele não é atividade, não é atividade fim, então, seria isso. Exatamente. Seria uma atividade relacionada à atividade fim, que é a prestação Mas a de gente serviço de saúde. poderia manter essa mesma lógica? Quando você pega a Lei Federal 13.460, que traz justamente dessa matéria, o que é que fala? A criação das ouvidorias. As ouvidorias vão exercer exatamente essa função. Quais são? Vai ficar mais claro. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico, promover a participação do usuário
na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. Acompanhar a prestação do serviço visando a garantir a sua efetividade. Propor aperfeiçoamento na prestação do serviço. Auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nessa lei. Propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário em observâncias às determinações desta. Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuários perante órgão ou entidade a que se vincula e promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública sem prejuízo de outros órgãos competentes. Com vistas à realização de seus objetivos, as ouvidorias deverão receber, analisar e responder, por meio de mecanismos proativos e reativos, as manifestações encaminhadas para o usuário de serviços públicos e elaborar anualmente, a lei federal fala que é o mínimo uma vez por ano, relatório de gestão, que deverão consolidar as informações mencionadas no inciso 1 e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos. Então, a criação da ouvidoria é essencial, porque, de repente, o poder público não precisa de fazer, dentro da gestão mesmo do serviço público, ele faz esse trabalho de eficiência, de atendimento aos usuários, captando as reclamações, as críticas e levando, através da ouvidoria, as melhorias que deverão ser feitas. Eu vejo que o projeto é um instrumento a mais, né? Ele não tira o trabalho da ouvidoria, ele ainda, né, mantém essa necessidade. Eu gostaria apenas de solicitar ao pastor aqui que eu tivesse vista do projeto por 7 dias, ele entrou essa semana, acho que não vai ser nenhum transtorno, e eu vou apresentar as emendas, essas que eu mesmo antecipei, porque para redigir tudo aqui vai ficar um pouco complicado, mas só enumerando, por exemplo, essa questão do artigo 7º, que o Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias. Eu gostaria que, né, fosse inserido que, observados os termos da Lei Federal 13.460 de 2017. Até para mim poder, a partir do substitutivo, analisar. Presidente, pela ordem. Fica uma sugestão aqui da Procuradoria, porque, no caso, de vista para o relator, lógico que o presidente concordar, cabe a vocês definir. Eu acho que o mais razoável seria, talvez, o autor fazer as adequações, que se ele concordar. Eu acredito que assim, as ponderações que eu fiz, cabendo ao autor acatar e até mesmo colocar como substitutivo, eu posso entregar no máximo até sexta-feira. O pastor Giovanni, passar a palavra para outra comissão aqui também, para eles estar vendo que... Viu, o Chiquinho, o Zé Alberto. Cabral pode falar, não sei. Cabral, pode falar também. Boa tarde, o senhor está autorizando eu falar? Eu não posso colocar emenda, eu não faço parte de comissão nenhuma, mas é só uma sugestão para o autor. E, às vezes, até a lei federal aí deve estar mais explícito sobre o servidor, que se tomasse, por exemplo, que tem as opções, péssimo, ruim, qual que será? Vai mudar ele de cargo? Às vezes não é a aptidão dele, como vai ser a punição? E o que ganhar ótimo também, vai ter uma recompensa, vai ter um aplauso, pode ser qualquer coisa, de forma assim, que é de recompensa e também de punição para retorno para a população. E no caso, quem vai ver também, vai avaliar essa avaliação, será que vai ser uma pessoa que foi indicada pela pessoa que indicou? Porque às vezes a indicada não vai punir conforme vai ser a avaliação. Só a sugestão para o senhor. Parece que ou eu não entendi bem, ou você não entendeu bem.
o projeto ele não anda dentro desse aspecto de avaliação do funcionário em si, a tal ponto dele ter que chegar a essa conclusão. Isso aí mais é a questão da prestação do serviço, não é a pessoa em si. Não é, doutora? Me ajuda aí, porque talvez a proposta dele é boa e eu não entendi. Você me desculpa, Cabral, porque eu estava conversando com a presidente Isso. aqui. Pode fazer a exposição, por favor. A gente quer melhorar, Então, com certeza. vai avaliar o setor inteiro? Você está falando em questão de avaliar quem prestou prestador Quem de prestou serviço. serviço? Achei que prestou serviço, Aí atendimento. você está perguntando, parece que eu ouvi assim, de penalizar o servidor público que esteja Não. naquele atendimento, eu acho que ou a recompensar eficiência do o serviço do servidor público, ela é por si uma obrigação dele. Então, essa questão não vai ser tratada dentro desse projeto mesmo, não. Essa questão da eficiência do serviço público, ela tem que ser avaliada internamente. Para isso, já existe toda a previsão no Estatuto, né? E dentre ela a eficiência da prestação de serviço. Isso é uma questão que cabe ao Executivo avaliar se o servidor A, B ou C, se está no período probatório, ou se ele não está. E se ele não está, mesmo fora do período probatório, se ele não está eficiente, é ele que faz essa avaliação e é através de processo administrativo. Não trata realmente dentro desse processo essa questão, não, tá? Presidente, compreendendo o posicionamento do vereador Cabral, só esclarecer um ponto, Cabral, eu acredito que atende a sua preocupação, que é um campo em branco num formulário de pesquisa que permite ao usuário do serviço, se for o caso, citar até o nome de algum servidor que não tenha prestado corretamente o serviço. Então, ou seja, a sua preocupação, com certeza, ela vai ser atendida. Suponhamos, o usuário do serviço cita o nome de um servidor que não prestou o serviço adequadamente. A administração pública, dentro do que a doutora Márcia disse, por meio de um processo administrativo, tem condições de avaliar a conduta daquele servidor. Presidente. Mas é dentro da sequência das ações. Exatamente. Entendi. Exatamente. Presidente, só para poder pontuar em cima do que o colega Cabral disse, no primeiro momento ele falou que por ele não participar da comissão, ele não pode apresentar emenda, né? Na verdade, ele pode apresentar emenda, mas ela não é apresentada na comissão, ela é protocolada na secretaria. Então, pode protocolar na secretaria enquanto o projeto está tramitando, inclusive apresentar em plenário, né? Então, assim, tem total liberdade para apresentar emendas, né? Mesmo os vereadores que não compõem as comissões. Em relação a essa questão também coaduna aí com as palavras do jurídico, de que a administração pública ela tem os meios próprios, entre eles a avaliação de desempenho, que é feita semestralmente, para avaliar individualmente cada servidor, que inclusive tem a possibilidade do contraditório, da ampla defesa, os recursos administrativos para poder rever os atos, inclusive de avaliação, comprovando, né, os quesitos que ele deva comprovar em sua defesa. Em relação à valorização, Cabral, dos servidores, é bem colocado, né, por Vossa Excelência, porque isso é o que nós desejamos para os nossos servidores. O Poder Executivo, através de lei federal, é capaz de instituir os prêmios de produtividade. É pouco utilizado, né, doutora? No Brasil, os prêmios de produtividade, mas eles têm previsão legal, na legislação federal. O governo de Minas Gerais, durante muito tempo, instituiu para a Polícia Militar, com base na melhoria dos índices de criminalidade, por órgão, por exemplo, o comando da polícia aqui em Nova Serrana, ou um pelotão, ou uma escola estadual, recebeu, né, que a gente chamava de 14º salário, que era proporcional à aproximação que aquela unidade tinha da meta. Então, vamos imaginar que o colega pastor Giovanni institui aí a pesquisa e o Poder Executivo resolva pagar produtividade a partir do momento em que houve, porque você tem que ter, né, um método de avaliação e depois você tem que utilizar o mesmo método numa segunda avaliação e a partir da primeira avaliação você cria uma meta.
O colega Vandir está ali e conhece muito bem isso, né? Ou seja, quanto mais você aproxima da meta, é o percentual que você tem, e todos os servidores daquele órgão recebem esse prêmio de produtividade. Meios existem, já estão aí presentes na legislação, não somente para dar eficiência, como também para poder recompensar as melhorias. Colega pastor, só gostaria de pedir perdão num aspecto, quando eu falei que a lei ela é genérica nos quesitos, a leitura do artigo 6º, ele possibilita, em parte, a identificação das lacunas, ao dizer que existirá um espaço livre para o registro de reclamações, críticas, sugestões e elogios. Apenas o registro aí para poder, né, se retirar daquela observação que eu fiz. Aí, havendo consenso, eu me comprometo até na sexta-feira a entregar a Vossa Excelência as ponderações minhas, e caso querendo, o senhor pode fazer o segundo substitutivo. Estou disposto a votar favorável e a gente votar na próxima semana. Eu vejo se todo projeto, principalmente um projeto como esse, quando você fala de ouvidoria, a proposta, o pensamento nosso que não é desprezar a nossa classe de um modo geral, mas para o contexto geral de Nova Serrana, a limitação, quando se ouve de ouvidoria, fica muito distante para a nossa população, quase que de um modo geral. O número é muito restrito das pessoas que têm consciência que é uma ouvidoria. Então, quando você, juntamente, quero aqui até parabenizar a minha assessoria, porque foi uma iniciativa deles, eles que me apresentaram esse projeto diante de muitos questionamentos que foram feitos aqui, né, dentro do próprio plenário, em relação à prestação de serviço das unidades de saúde. Então, eles perceberam isso, pastor, quem sabe a gente pode prestar apresentar um projeto de pesquisa, de satisfação e tal. Foi ótimo. E nós sentamos, nós conversamos, né? E eu percebo, gente, o quanto é importante, independente do projeto estar completo, né, com perna, corpo, cabeça, né? Quanto que é importante ele vir para o plenário, seja do executivo, seja do legislativo, para ele poder entrar nesse teor aqui de discussão, porque a gente vai aprimorar, tem o jurídico, tem, né, os vereadores aqui, tem um relator, as pessoas que estão querendo fazer com que o projeto se torne a cada dia melhor. Então, eu concordo plenamente, estamos abertos, né, Emerson, para poder receber aí esse apoio por parte dos vereadores, e a gente pode conceder esse pedido de vista aí, para que vocês possam nos ajudar a melhorar a proposta da pesquisa de avaliação. O pastor Giovanni, deixar o Chiquinho e o Zé Alberto falar agora também, pedindo a palavra. Boa tarde a todos. Eu também comungo, eu estava mesmo pensando de falar o mesmo que o Cabral e falar. Na verdade, o que a gente podia ver também, pastor, é respeito, por exemplo, um PSF aí que sai em destaque, né? A unidade de bairro de saúde do bairro e tal, está fazendo um trabalho assim, o atendimento lá é ótimo e tal. Eu acho que tinha que ter, assim, um incentivo de apresentar alguma coisa de incentivo para aquela unidade. Porque essa unidade vai sair no jornal em destaque. Poxa vida, lá no bairro Planalto, a unidade de bairro de saúde lá, está sendo um dos melhores, está sendo atendido, tal. O funcionário todo, tratando todo mundo bem, tinha que ter alguma coisa de incentivar eles. Apresentar alguma coisa, não sei, a gente tinha que bolar alguma coisa aí para dar um incentivo para ele, para dar exemplo às outras entidades. Porque o negócio não é só se punir, né? Às vezes não vai lá só criticar, às vezes tem uns bons também. Então a gente tinha que olhar isso. E também ver se o senhor vai aceitar o substitutivo ou se vai aceitar as emendas do professor William. Pela ordem, só agradecendo, Chiquinho, as palavras, o pastor bem colocou aqui, Chiquinho, que está aberto aí a receber uma proposta, né, de alteração, que são pontuais, são emendas de redação, mas eu gosto sempre de enaltecer a questão do diálogo, porque se esse projeto é um projeto, assim como outros nessa casa, que chegam e a gente já aprova nas comissões sem essa discussão, e não é uma discussão de ser favorável ou contra o projeto, é uma discussão de aperfeiçoamento. Surgem questões que vão chegar até o Executivo, tenho certeza disso, como a que Vossa Excelência colocou,
a questão de haver uma disputa saudável entre as unidades, porque se a gente vota o projeto sem discutir isso, a gente perde a grande oportunidade de refletir sobre isso. Eu acho que a população lá fora quer que os vereadores sejam atuantes no sentido de debater. Não é no sentido de ser contra, a favor, vamos travar, vamos destravar, não. É questão de propostas, às vezes mínimas. Às vezes não vai sair nenhuma indicação aqui, às vezes não vai sair nenhum projeto aqui, mas sai um comentário do Chiquinho que vai virar uma realidade lá na frente. Né? Esse aí que é o grande papel do Legislativo. E já aproveitando, Terezinha, nós estamos falando tanto de ouvidoria, nós já fizemos um projeto para instituir a questão da ouvidoria no município. Talvez seja uma proposta para a mesa diretora fazer um projeto de uma ouvidoria na Câmara Municipal, para que a gente possa conhecer os anseios da população. Tenho certeza que a Câmara teria aí condição, seja no SAJ, seja no âmbito de outra entidade aqui dentro, aproveitando os próprios funcionários que nós dispomos, para poder chegar para a gente também a questão das reclamações da população, de modo oficial, vamos dizer assim, porque muitas vezes chega uma reclamação e o Executivo pode pensar que é uma perseguição do vereador, e não é. É uma coisa que veio lá da população, que tem como acompanhar até as respostas. Porque vamos imaginar que na ouvidoria chega uma reclamação, vou dar um exemplo do Zé Alberto. Zé Alberto, nós fomos numa escola visitar, baseado numa reclamação que chegou através do Zé Alberto. Nós temos uma resposta para dar ao reclamante. Então, seria uma maneira institucionalizada da Câmara dar a resposta que ela obteve junto ao Poder Executivo. Ou seja, aí o nosso papel nós fizemos. E temos como demonstrar que chegou a reclamação, nós apuramos e nós constatamos isso ou aquilo. Né, Terezinha? Parabéns, William. Seu pedido será aceito, e eu acho muito importante, igual nós estamos fazendo aí essas reuniões com os secretários, inclusive na próxima semana, na segunda-feira, às 13 horas, nós vamos fazer a reunião com a Isabel, que vamos falar sobre o concurso público, e com a Vanessa, que ela que faz, assim, que faz reuniões com os pais, que fala quando tem vaga em uma creche, em outra, e eu sei que isso é de suma importância para nós que estamos aqui à frente, que sempre tem pessoas pedindo essas vagas. E, como o William falou, nós fizemos hoje a reunião com o secretário de Obras. Tenho certeza que várias perguntas foram esclarecidas e vocês vão poder passar para a população a resposta certa. E é assim que eu quero trabalhar. E eu fico agradecida de você também pensar da mesma forma. Vamos fazer sim, tá? Um projeto que poderá ser assinado por todos os vereadores, não só pela mesa. Obrigada. Boa tarde a todos. Também gostei do que o Cabral falou, com o Chiquinho, o William, a nossa procuradora. O pastor, também gostei da opinião da pastora, da sugestão dela, que quem faz primeiro é o senhor entrar com o projeto, consertar ele, para depois, se tiver necessidade, fazer emenda. Então, se puder ser dessa forma, eu fico satisfeito. E quanto à questão que o Chiquinho falou, eu também acho que é importante, porque até, inclusive, tem uma pessoa aí que está sendo, eu não sei, eu quero conhecer, vou lá no PSF para conhecer o que está acontecendo, simplesmente porque essa é uma médica, ela é filha do Marcelo, que é irmão do Paulo César, então, sendo demitida. E parece que, até onde eu sei, todo mundo gosta dela. Então, eu quero saber o porquê que essa Marcela está sendo demitida. Então, eu vou fazer questão, eu quero ir lá no PSF, quero trabalhar, e quero ficar lá. Eu quero perguntar às pessoas como que é, se o povo gosta dela, e quero fazer um ofício e encaminhar a Glaucia, o motivo que ela está sendo demitida. É isso que eu queria falar. Presidente Terezinha, eu queria até, já está marcando essas reuniões para nós, com o secretário, eu queria que a senhora está pedindo também uma reunião com o diretor da UPA, para a gente estar conversando só nós, com ele, os vereadores, se tem como a senhora estar fazendo isso para nós, uma reunião aqui na Câmara com ele para nós. E sobre o projeto do pastor, uma iniciativa boa. O pastor, mas já tem um projeto na cidade sobre isso aqui, para divulgar?
Nós estamos criando a proposta, né, para... Mas sim, a unidade de saúde, ela já tem isso aí? Ela faz essas pesquisas de vez em quando ou não? Que eu tenha conhecimento, apenas a UPA, porque ela tem essa política própria da OS. Mas eu nunca vi essas pesquisas, esses resultados. Alguém já viu já? Eu É não... por isso que nós estamos criando. Ah, tá. É a proposta. Certo. É reconhecimento, né? A pessoa está lá, o PSF lá do Planalto, um exemplo, está lá. Ótimo, todo mundo ótimo, o médico é bom. Aí vai em casa a secretária e demite. Por que demitiu? Então, eu acho que isso é importante. Em relação à questão aí do diretor da UPA, nós temos aí 3 reuniões, as próximas 3 da CPI são oitivas. São oitivas bastante, acredito, rápidas. Então, o próprio Walter, aí como presidente, se quiser determinar aí para que o pessoal que acompanha a CPI faça o convite ao diretor da UPA e a gente fazendo no segundo momento da CPI uma reunião aberta aqui como essa e a todos os vereadores, pode ser feita pela própria CPI, aproveitando a estrutura da Câmara e o horário que a gente já vai estar reunido. Pode ser pela CPI, eu também me proponho a fazer o convite. Agora, foi bom falar que a respeito do convite que foi feito para o Nelson Moreto, né, do esporte, e para o senhor Alexander Gomes, todos dois só podem vir no dia 23 de setembro, o Alexander às 16h30 e o senhor Nelson também dia 23 às 15 horas. Eles não têm outro dia que eles podem vir dar as respostas para os vereadores, porque o convite que foi feito foi para ele estar aqui na Câmara hoje, mas ele não pode, ele só pode no dia 23 de setembro. Se algum vereador quiser fazer mais algum documento, encaminhar, porque vai demorar, e nós precisamos de respostas. Aí fica a critério dos vereadores. Pode? A nossa assessoria de comunicação já enviou para todos os vereadores, tá? A resposta. Professora, sobre o projeto do senhor aí, eu acho que agora também vai dar uma melhorada na saúde, né, para nós, que parece que hoje está chegando 44 médicos para a cidade, né? Até a gente, estagiários, né? Estagiários, mas vai deixar de dar uma melhoradinha, né? Então pode encerrar então, né, pastor Giovanni? Reunião. O presidente da UPA, não é melhor a gente ouvir ele independente da CPI? Porque ele tá citado nessa CPI. Na verdade, nós vamos só aproveitar o momento que nós estamos aqui. Não vai ser algo investigatório, não. Então, até peço a Terezinha que faça o requerimento e marque no horário posterior à CPI. A gente aproveita que está na CPI e já fica, né, permanentemente. Mas ele já foi ouvido pela CPI. Eu acho que não deve fazer o convite através da CPI, não. Faz através... Aproveitar só o momento que a gente vai terminar a CPI e já permanecer no plenário para essa reunião com ele. Na mesma data. Fora da CPI. Ele já foi ouvido já na CPI. Não, então aí tudo bem. Se a presidente podia estar fazendo isso para a gente aí. Então, se não tem mais nada, pode encerrar. Então, né, pastor Giovanni? Está encerrado, então, a reunião. Então, boa noite, boa tarde a todos. Ele já vai estar aqui já, inclusive, viu, Terezinha? Ele já vai estar até aqui. É só formalizar, porque ele pediu para acompanhar a próxima oitiva. Beleza.